Olá, eu sou Felipe Martinhago, sou terapeuta holístico SNT e coautor deste livro no artigo Pânico. Estou aqui para lhe mostrar uma técnica chamada Release, na qual você poderá aplicar em você mesmo quando tiver os sintomas relativos ao pânico. Esses sintomas, geralmente você sente sensações como dor no peito, fadiga, aceleração de coração, respiração rápida ou qualquer outro sintoma físico que você tiver durante esse processo. Essa técnica é muito simples e você apenas terá que ouvir o que eu digo para você. Vou te fazer algumas perguntas e você pode responder sim ou não, tanto faz. Não importa a resposta, simplesmente continue prestando atenção no que você sente. Agora que você já presta atenção então no que você sente, você se coloque numa posição confortável e coloque levemente a sua palma da mão em cima da sua testa, levemente logo acima das sobrancelhas. Então você levemente, como se leve toque, colocasse na sua testa e apenas respire fundo. Isso, muito bem. Se concentrando no que você sente. Isso. Você poderia dar as boas-vindas aos sentimentos que sente neste momento. Isso. Você poderia se permitir a sentir os sintomas, sensações, essas emoções relativas ao medo, ao pânico. Isso, você poderia aceitar a presença e ir mais fundo ainda nessas emoções. Muito bem, vai respirando e soltando, tudo bem. Isso, então você poderia soltar, deixar tudo isso sair. Isso, muito bem. Assim como o ar entra e sai, as emoções também são assim, elas fazem o papel delas e saem. Você gostaria de soltar, deixar isso sair? Muito bem, inspirando e soltando. Você poderia soltar, deixar isso sair? Isso, e cada vez mais e mais. Você gostaria de soltar, deixar isso sair? E cada vez mais e mais. Isso, respirando fundo. Quando? Isso, seu inconsciente sabe que é agora o momento. Muito bem, muito bem. Entre em contato com o que você sente, lembrando nas sensações físicas, se você ainda se encontra incomodando ou não, já tem diminuído, não importa, apenas se concentre nessas sensações. Você poderia dar as boas-vindas ao que sente nesse momento. Muito bem, muito bem. São apenas emoções, você é um ser humano e pode senti-las, não há problema nisso. Você poderia se permitir a sentir o que sente neste momento. Muito bem, cada vez mais, você talvez possa até ir soltando tudo isso. Você poderia aceitar a presença dessas emoções. Isso, muito bem, isso, você consegue. Você poderia soltar, deixar tudo isso sair e cada vez mais e mais e mais e mais. Imagine que todo o universo agora está ao seu favor e tudo isso ainda vai mais e mais e mais. Você gostaria de soltar, deixar isso sair e cada vez mais e mais e mais. Muito bem. Quando? Respira bem fundo. Respira, solta tudo isso. Seu inconsciente sabe que agora é o momento de soltar tudo isso. Concentra no que você sente. Você poderia agora, então, verificar que medo você tem agora. Muito bem. Você poderia dar as boas-vindas a este medo. Isso. O que você tem medo que aconteça? O que você quer que não aconteça? Isso. Você poderia soltar o desejo de que isso aconteça? Pode parecer um absurdo, mas é exatamente isso que acontece. Isso, aquilo que eu temo, tenho um desejo inconsciente de que isso aconteça para que me liberte disso. Agora, consciente disso, você poderia entrar em contato com esse medo ou qualquer outro medo que apareceu. Você poderia dar boas-vindas a esse medo? Muito bem, é isso. O que você tem medo que aconteça? O que você quer que não aconteça? Você poderia soltar o desejo de que isso aconteça? Volte a pensar no mesmo medo ou em outro medo que apareceu. Você poderia dar boas-vindas a esse medo? O que você tem medo que aconteça? O que você quer que não aconteça? Você poderia soltar o desejo de que isso aconteça? Isso, respira bem fundo. Verifica como você se sente agora. E se existe algum medo ainda, volte a escutar esse áudio. E esse foi o Release de Pânico.